Olá, tudo bem com você? Meu nome é Flávio Felipe, sou engenheiro de computação, acadêmico do curso de mestrado em biotecnologia na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. E a proposta que temos hoje é a apresentação de um seminário, conforme a recomendação da professora doutora Iuli Roberta, coordenadora da disciplina de Biodiversidade e Recursos Genéticos do Semiárido. A apresentação será sobre recuperação da biodiversidade de florestas secundárias neotropicais. E o conteúdo programático dessa apresentação será um breve resumo, a introdução do tema, os resultados da pesquisa, a discussão apresentada pelos autores, os materiais e métodos utilizados e as conclusões a que chegaram, e a fonte do artigo, a referência. Para iniciarmos o nosso estudo, o artigo avalia como a riqueza e a composição das espécies arbóreas se recuperam durante a sucessão secundária entre gradientes em condições ambientais e distúrbios antropogênicos. As florestas secundárias se recuperam notavelmente rápido na riqueza de espécies, mas lentamente na composição das espécies. As florestas secundárias levam um tempo médio de 5 décadas para recuperar a riqueza de espécies nas florestas antigas. A recuperação total da composição das espécies demora séculos. Nas últimas décadas, muitas florestas antigas hiperdiversas e sua biodiversidade desapareceram devido à conversão de florestas em terras agrícolas, e sem contar pastagem também. As florestas secundárias, que crescem após o abandono de terras agrícolas, aumentam rapidamente em extensão e podem constituir importantes reservatórios de biodiversidade. A recuperação da biodiversidade pode ser rápida, porque a riqueza de espécies, ou seja, o número de espécies, pode se recuperar rapidamente aos níveis das florestas antigas, ao longo da sucessão. Já a recuperação da composição das espécies, identidade e abundância relativa, por outro lado, pode levar séculos, principalmente se as espécies de crescimento antigo forem extintas localmente ou não forem dispersas em áreas florestais em regeneração. O estabelecimento das espécies arbóreas durante a sucessão depende de disponibilidade de água e nutrientes, que restringem ou facilitam o estabelecimento de mudas, cobertura e qualidade da floresta, na matriz da paisagem circundante, indicando a disponibilidade e proximidade de fontes de sementes e agentes de dispersão. O tipo e a intensidade do uso anterior da terra. O uso prévio da terra modifica as condições ambientais, como a estrutura do solo e a disponibilidade de nutrientes, e determina a presença de legados das florestas, por exemplo, árvores remanescentes, um banco de sementes no solo e rebrota de tocos de árvores, que aceleram a sucessão. Essa figura ilustra a riqueza de espécies arbóreas e recuperação de florestas secundárias neotropicais. Foi avaliado a recuperação da biodiversidade de espécies neotropicais usando dados de 56 locais de cronossequência, onde a mudança de sucessão é inferida de parcelas que variam no tempo desde o abandono. Para cada local, foi calculado a recuperação absoluta da riqueza de espécies arbóreas por parcela de florestas secundárias, como o número de espécies por 25 caules maiores ou iguais a 5 centímetros de diâmetro na altura do peito. A seguir, darei um zoom em cada quadro da figura e listarei alguns destaques de cada uma. Este mapa representa a recuperação absoluta da riqueza de espécies. Número de espécies por 25 caules, conforme a legenda, está variando de 4 a 16 espécies. A figura 1b representa a recuperação relativa da riqueza de espécies, ou seja, o percentual do crescimento antigo após 20 anos. Os 56 locais de estudos
45 deles foram de recuperação relativa, são indicados. O tamanho do símbolo é dimensionado com recuperação prevista aos 20 anos após o abandono. O sombreamento verde indica cobertura florestal no ano 2000. A figura 1C representa a recuperação florestal em florestas tropicais secas, floresta secundária e parcela de floresta antiga em um local de floresta seca na floresta atlântica no Brasil. A figura 1D é recuperação de floresta em florestas tropicais úmidas, florestas secundárias e parcela de florestas antiga no local de florestas úmidas, em Sarapiqui, na Costa Rica. E a última parte são os legados florestais em um campo agrícola em Marquês de Comillas, no México. Como resultado, a recuperação absoluta da riqueza de espécies arbóreas e a recuperação relativa da riqueza e composição de espécies aumentam significativamente com a idade do estande. Após 20 anos, a riqueza prevista de espécies foi, em média, 11 espécies por 25 caules, mas variou 4 vezes, de 4 a 16 espécies. A figura 2 é a recuperação absoluta da riqueza de espécies e a recuperação relativa da riqueza e composição de espécies em relação à idade em pé para florestas secundárias neotropicais. Cada linha indica a recuperação prevista por região, com base na interceptação e na inclinação específicas das regiões dos modelos de efeitos mistos. A figura 2A é o gráfico da riqueza das espécies rarefeitas. A figura 2B representa a recuperação relativa da riqueza de espécies rarefeitas e a linha tracejada preta indica 100% de recuperação da riqueza de espécies das florestas antigas. Para quem ainda não percebeu, a linha tracejada é essa aqui. E a C é a representação gráfica da recuperação relativa da riqueza de espécies. A linha tracejada preta indica 100% de recuperação da semelhança média na composição das espécies entre parcelas de crescimento antigo no mesmo local. Em média, nos 41 locais, com pelo menos 2 lotes de crescimento antigo, para explicar a variação dentro do local na composição em parcelas de crescimento antigo. Entre todos os preditores, a idade do estande teve o efeito mais forte nos tipos de recuperação. Portanto, dado o alto valor médio e a tremenda variação de local para local na recuperação relativa da composição de espécies, conclui-se que a recuperação da composição florestal antiga pode levar séculos. Dentre as discussões do autor, ele menciona que a riqueza de espécies arbóreas aumentou muito rapidamente durante a sucessão secundária, com recuperação de 80% dos valores de crescimento antigo após apenas 20 anos, o que destaca a resiliência das florestas tropicais em termos de riqueza de espécies. A rápida recuperação relativa da riqueza de espécies é provavelmente facilitada por legados das florestas, por exemplo, um banco de sementes no solo, toco de árvores e raízes das quais as árvores se estabelecem. Árvores remanescentes que atraem agentes de dispersão de sementes e disponibilidade de propagação na paisagem matriz. A recuperação relativa da composição de espécies foi muito mais lenta, devido que a recuperação relativa é muito mais lenta por causa da baixa capacidade de dispersão de especialistas raros em crescimentos antigos que pode atrasar sua chegada, bem como ao tempo de vida útil de muitas vezes séculos de árvores que resulta na lenta substituição de espécies durante a sucessão. As florestas secundárias têm uma riqueza de espécies de árvores notavelmente alta, mas grande parte de sua diversidade pode ser explicada por especialistas em segundo crescimento.
Apesar da presença de espécies antigas em florestas secundárias, estima-se que a recuperação total da composição florestal de crescimento antigo leva séculos, assumindo a disponibilidade de propágulos. Os efeitos da cobertura florestal climáticas e paisagísticas. Essa recuperação absoluta da riqueza de espécies aumentou com a disponibilidade de água, o que pode sugerir que mais espécies podem se estabelecer em condições mais úmidas, como resultado da filtragem ambiental mais fraca. No entanto, a lenta recuperação absoluta da riqueza de espécies em locais com baixa disponibilidade de água também pode resultar do menor número de espécies nessas florestas e reflete a variação na riqueza de espécies de florestas antigas no neotrópicos. Os efeitos da fertilidade do solo e o uso prévio da terra. Inesperadamente, não foi encontrado nenhum efeito de fertilidade do solo na recuperação da biodiversidade. E os locais de estudos e características. Os dados de consequência foram compilados para 56 locais de florestas de terras baixas neotropicais, em 10 países, cobrindo todo o gradiente latitudinal nos neotrópicos. Para reduzir o efeito confuso da elevação, incluíram locais que geralmente estavam abaixo de 1.000 metros acima do nível do mar. A precipitação anual variou de 750 a 6.000 milímetros entre os locais. O objetivo foi avaliar a taxa e extensão da recuperação da biodiversidade após o abandono das pastagens e a mudança dos campos de cultivo. A recuperação da riqueza e a composição das espécies pode ser explicada pelas diferenças na densidade do caule entre as parcelas dentro dos locais e entre locais. Foi calculado a riqueza de espécies rarefeitas por 25 artes para todas as parcelas secundárias, ou seja, recuperação absoluta da riqueza de espécies e antigas. As parcelas com menos de 25 artes, apenas 186 de um total de 1.816 parcelas, foram excluídas das análises. Os dados sobre as condições ambientais e o uso prévio da terra. A precipitação média anual foi obtida na estação meteorológica mais próxima de cada local. Como a sazonalidade na disponibilidade de água é um determinante mais forte da riqueza e composição de espécies do que a precipitação anual, a recuperação da biodiversidade provavelmente será mais alta quando as fontes e agentes de dispersão de sementes estiverem próximos, portanto, com alta cobertura florestal e qualidade da floresta na paisagem. Para cada local, foi calculada a porcentagem de cobertura florestal para cada parcela dentro de tampões circulares com raios de 500, 1.000 e 5.000 metros, usando um mapa de cobertura de árvores baseado em sensoriamento remoto para o ano de 2000. Análise estatística. Modelado a recuperação absoluta da riqueza de espécies e a recuperação relativa da riqueza e composição de espécies em função da idade, do estande, cobertura florestal, da matriz da paisagem, tipo de uso da terra anterior e tamanho de parcela, usando modelos lineares de efeitos mistos. Para explicar a riqueza absoluta, possivelmente levemente menor dos locais alinhados, também incluíram uma interceptação aleatória para locais alinhados, versus não alinhados para a recuperação absoluta da riqueza de espécies. Para a recuperação relativa da riqueza e composição de espécies, a inclusão de uma interceptação aleatória para os locais alinhados versus não alinhados não melhorou os ajustes de modelo com base nos testes de razão de verossimilhança. Similarmente, testes de razão de verossimilhança indicaram que uma interceptação aleatória para a região geral. Essa região geral é América do Sul versus América Central e México. Para explicar a fertilidade do solo mais alta na América Central e no México, não melhorou os ajustes do modelo para a recuperação absoluta da riqueza de espécies e recuperação relativa de espécies
e composição. Ainda, para cada local, foi estimado o tempo de recuperação como o tempo necessário para recuperar a riqueza e composição de uma espécie antiga, com base no coeficiente estimado do modelo, incluindo a interceptação, inclinação aleatória, específica de locais e inclinação para a idade de estatura. O autor ainda conclui que a riqueza de espécies se recupera notavelmente rápido em florestas secundárias nos neotrópicos, o que destaca seu potencial para a conservação da biodiversidade em paisagens tropicais modificadas pelo homem. A cobertura florestal na paisagem circundante deve ser mantida para proteger as fontes e dispersores de sementes. A cobertura florestal média nos locais foi alta, 76%. A recuperação pode ser muito mais lenta em paisagens severamente desmatadas. A rápida recuperação da riqueza de espécies, juntamente com a rápida recuperação da biomassa em pé, também poderia promover a prestação de outros serviços ecossistêmicos, como armazenamento e sequestro de gás carbono. As florestas secundárias devem ser deixadas para crescer até a idade avançada, para sustentar conjuntos de espécies na paisagem e melhorar a conectividade da paisagem, particularmente onde as florestas antigas estão próximas. Os resultados indicam que a regeneração natural é uma solução eficaz baseada na natureza para manter a biodiversidade das árvores. A composição das espécies, por outro lado, pode levar séculos para se recuperar. As políticas de conservação e os esforços de restauração devem, portanto, manter as florestas secundárias e de crescimento antigo na paisagem para aumentar o potencial de conservação da biodiversidade de florestas secundárias e, portanto, a paisagem inteira. Aqui está a referência do artigo, para quem quiser ter o acesso. Também deixarei ela aqui no link, o acesso na descrição do vídeo. Agradeço pela atenção desprendida e espero que possa ter aprendido um pouco mais sobre a recuperação da biodiversidade em florestas secundárias neotropicais. Até breve!